Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite aqui na FTV, hoje, domingo, dia 12. Estamos aqui para lhe proporcionar o melhor da informação que marca a atualidade nacional e internacional. E para já, vamos à notícia que dá conta de que famílias que vivem na escola comunitária 12 de outubro em Maputo clamam pelas más condições de habitação. As famílias que vivem nos centros de acolhimentos criados pelo município de Maputo sentem-se abandonadas pela ilegalidade, pois nos centros não existem condições básicas de habitabilidade e temem pelo surgimento de doenças hídricas, com o destaque para doenças como a cólera. Estamos aqui há bastante tempo, ou seja, desde fevereiro não temos ajuda. Não sabemos onde iremos depois. Não sei se temos talhões ou não. Não sabemos. Antigamente tínhamos apoio das autoridades estatais, mas agora já não temos. Angélica Manlhati, uma das famílias que vive no centro improvisado, diz que a sua vontade era de ver este problema resolvido antes do edil do Conselho Municipal cessar as funções. Pedir, pelo menos eles saírem quando já resolveu o nosso caso. Sim. Pelo menos nós sabermos se vão por drenagem, continuar nas nossas casas, também é positivo. Sim, não sairmos, porque também isso de a gente nos tirarem, irmos viver longe. Nós andamos aqui na zona, nós trabalhamos aqui na cidade. Vai ser difícil, temos crianças que estão a estudar aqui. Por seu turno, Elisa lamentou pelas más condições de habitação no centro, pois, numa sala de aulas, vivem 7 famílias. Pedimos que o presidente do município resolva o nosso assunto antes de cessar o seu mandato, ou que deixe alguma informação sobre o nosso processo, para sabermos para onde vamos. Uma casa de banho, Viram as condições das casas de banho. As próprias crianças e professores não têm onde fazer as necessidades maiores. Estamos a pedir ajuda faz tempo. Pedimos para que ajudem as 35 famílias que cá estão. Pelo menos a idilidade devia organizar um sistema de drenagem no nosso bairro. Já a Verônica clama pelas péssimas condições de casa de banho e da ausência da idealidade no local. De fevereiro, dia 17, estamos aqui na escola, estamos a passar muita coisa. As pessoas que vinham nos visitar, terminaram de nos visitar nos meses passados. Então, casa de banho, as latrinas estão cheias. Até a diretora da escola fala por causa da escola. Diz que vai nos mandar embora porque a escola já não está, já não está a receber os alunos aqui na escola por causa das casas de banho estão cheias. E também nossas crianças sempre ficam com dores de barriga, vômitos, por causa das moscas. Aqui não temos cobertor, como estás a ver, estamos a ajeitar. Nossas coisas ficaram lá na água, lá, porque não tivemos tempo de tirar. Água que chegava até onde tem fichas de energia, ninguém podia ficar lá. E quais são as principais dificuldades que tem enfrentado com a família? Fome, às vezes passamos, mas nós não temos nada a ver, já acostumamos. Nós só queremos nos ajudarem a propor, às vezes, valas, puxarem aquela água ou verem o que vão fazer por nós. Muito bem, acabamos de acompanhar a peça aqui da nota que destaca aqui há famílias que vivem nas escolas, uma escola comunitária 12 de outubro na cidade de Maputo, na sequência de inundações que ocorreram no início do ano e que essas mesmas famílias assim que clamam pelas melhores condições de vida e de habitação. E hoje, domingo, também decidimos convidar o jurista e também ativista social Gerson da Silva para nos ajudar a analisar um pouco desta situação em que a família de alguma forma clamam por esses direitos e de alguma forma o facto de
o mandato do atual edil da cidade de Maputo estar a chegar ao fim preocupa essas famílias que residem naquela escola em precárias condições. Dizem que também que a direção da escola já manifestou o seu desejo de voltarem a fazer o uso daquelas salas e que eles devem procurar o mais rápido possível local onde possam, de alguma forma, viverem. E eles estão numa incerteza porque não sabem para onde vão dali. As suas casas, parte estão demolidas, algumas ainda continuam inundadas. Gerson da Silva, eu já agradeço pela sua presença aqui no Jornal da Noite, a FTV, e juntos vamos ajudar a analisarmos um pouco em relação a este ponto dessas pessoas que estão a reclamar sobre estar a viver, primeiro, em situações precárias e que propensam também a inundação, a doenças como cólera e outras. A minha primeira questão, o Gerson acompanhou a reportagem, é um assunto também que conhece. Há esta reclamação desses munícipes. Como é que olha essa reclamação dos munícipes? Porque dizem que falta um pouco de tudo naquele local. Interessar a quem nos vê do outro lado da tela. Bem, antes de mais, na qualidade de ser humano, eu sou solidário a esta situação. Não poderia me calar e muito menos me tornar indiferente. É preciso, antes de nós realçarmos que viver nessas condições não agrada a ninguém, mesmo ao nosso pior inimigo. Eu quero acreditar que ninguém estaria interessado a ver um ser humano igual, nas mesmas proporções, a padecer de tudo quanto necessita. Olhando para a questão que nos coloca, é preciso nós percebermos sempre que o Estado tem a obrigação de proporcionar a todos os níveis condições mínimas, desde saúde, habitação, a toda a população no geral, sem exceção. Agora, olhando para este governo municipal, neste caso em concreto, seria estranho se tivesse uma atuação diferente. Se formos a fazer uma radiografia, vamos perceber que recentemente tivemos ainda a situação da campanha eleitoral, faço o termo, e deixaram, como sempre, várias promessas, mas nunca, sempre perdem-se na situação dos seus compromissos. Estamos no final do mandato do Enias Comiche, estamos no final deste mandato, fica mais uma vez, olham para essas 35 famílias, salvo erro, não olharam como prioridade. Olharam como prioridade, se calhar, reabilitar a Praça da Juventude em Maguanine, em detrimento, se calhar, das 5 famílias. O município, este município, ou seja, os gestores do município, parece que respeitam muito pouco os direitos humanos e a população no geral. Não dão prioridade o que deveria ser prioritário, a semelhança de proporcionar pelo menos mínimas condições para essas famílias que, por adversidades da vida, caíram nesta situação, mas optaram em reabilitar uma praça que, se formos já fazer uma radiografia, vamos perceber que a praça não tem uma prioridade primária em termos de necessidades. O que é o Estado? O Estado são pessoas, e sejam essas pessoas em vários níveis. Se o próprio Estado começa a falhar, aliás, o Estado já falha e falha demais, mas olhando para esta situação, isso já é uma clara aberração. Parece que existe um braço de ferro entre o Estado municipal, nesse caso o governo municipal, para proporcionar as condições mínimas para a população. Eu queria me juntar às outras vozes da sociedade civil para repudiar este ato, lembrar aos nossos governantes que aqueles lugares que ocupam e vivem do imposto do povo não é para eles andarem em carros de luxo ou terem viagens ou festas, mas sim é para trabalhar para a sociedade, trabalhar no sentido de melhorar as condições. São 35 famílias, tem crianças, tem se calhar pessoas idosas e depois estão susceptíveis de contrair doenças, entre cóleras, malárias, enfim, entre outras epidemias que não importa aqui chamar muito a colação, mas a verdade é que nós estamos esquecidos
com este governo a todos os níveis. É preciso que o governo olhe não as infraestruturas físicas, mas sim olhar para a população como prioridade. Prioridade no sentido de criar melhores condições de vida a todos os níveis, desde o transporte, saúde e bem-estar. Agora, quando nós olhamos para um governo governo municipal nesse caso, que a prioridade não é o bem-estar da sua população, que por sinal é esta população que paga imposto, é esta população que é prometida nas vésperas das eleições em criar condições mínimas, e não sei o que estarão aí a fazer. Se para ter um governo municipal para reabilitar rotundas ou tapar buracos e não olhar para a população a todos os níveis, então é melhor que o país não tenha este governo, porque nós estamos diante, se calhar, de um governo inútil para a vida da população do dia a dia. Gerson, tratam-se de aproximadamente 35 famílias, provavelmente é um pouco mais disso, olhando para aquilo que é um processo de reprocriação, nós como seres humanos. É um número, digamos, podemos assumir um número reduzido, comparativamente com outras situações. Acredita-se que provavelmente poderia o Conselho Municipal ter tomado uma decisão o mais rápido possível para acomodar essas famílias, que não é um número muito significativo e que essas famílias vão passando por algumas dificuldades e é um processo que provavelmente vai transitar para um outro mandato. Na sua ótica, acha que o Conselho Municipal de alguma forma deveria ter poderia ter evitado com que este caso transitasse para outro mandato, porque tudo indica que esta situação possa transitar para um outro mandato. Embora exista aquele princípio de que os problemas do Estado ou de uma identidade sempre vinculam-se a qualquer um que vai liderar o processo ou a instituição. Mas antes é preciso nós percebermos que os gestores públicos, antes de serem presidentes ou cabeça de listas de qualquer partido político, são pessoas. Nós, quando olhamos para o trem, um ser humano com as mesmas características e a viver no sofrimento e nós nada fazemos enquanto deveríamos fazer, é repudiante, no mínimo. Olhando para esta situação que me coloca, é preciso nós percebermos que o próprio Estado, nesse caso estamos a falar a partir das autarquias ou o governo municipal, deveria olhar como prioridade as pessoas. Quando nós olhamos, quando vemos um Estado, ou seja, quando vemos um governo composto por pessoas não muito sérias, a semelhança deste governo municipal, não dão prioridade às famílias, preferem dar prioridade às infraestruturas. Eu não sei qual é a ratio, ou se quando os gestores públicos, ou seja, os gestores dos municípios, encontram-se nas suas casas com bem-estar e todas as outras regalias, esquecem-se que quem paga aquilo somos nós, como cidadão. Nós pagamos os impostos autárquicos, enfim, entre vários outros impostos, enfim. E quando os mesmos gestores não dão prioridade a uma situação destas, como destas 35 famílias. Aliás, se nós formos a fazer uma radiografia, vamos perceber que este governo municipal não é muito sério. Estamos a notar, tivemos a semelhança do desabamento da lixeira do Lene, que também encontra-se em Banho-Maria. Temos a situação da transferência das lixeiras para Matamel, ainda encontra-se em Banho-Maria. Eu às vezes me pergunto, mas o que estão lá a fazer? Estão lá a fazer o quê? A passear de carros de luxo? É essa a questão? Estão lá a fazer o quê? A melhorar as suas vidas? Em benefício de quê? São eleitos para quê? Se nós formos a visitar os manifestos eleitorais, vamos perceber que no ato do juramento, no ato das suas campanhas, todos comprometem-se a melhorar as condições. Afinal, a população que pretende gerir, onde é que está? Não é esta. Não fazem parte de 35 famílias. Se formos a fazer, são crianças que estão na idade da escolarização. São crianças que precisam de ter o mínimo de equilíbrio emocional. São crianças que, direto ou indiretamente, ficam afetadas, o seu psíquico. E o tal governo municipal, o que está a fazer? Está apenas a olhar e transferir a responsabilidade para outro mandato. Mas, afinal, qual é a prioridade do governo municipal? Não é criar bem-estar da população? Eis a questão que eu gostaria de deixar uma questão de reflexão para os gestores públicos a todos os níveis, para
colocarem a mão na consciência e se calhar fazerem-se uma auto-pergunta, procurar saber o que estão lá a fazer naqueles lugares. Se a própria população não estão interessados em resolver, não estamos a falar estamos a falar da população que sem condições mínimas de vida, a semelhança deste caso, mas se formos olhar para vários casos ao nível do país, sem querer fugir do tema, temos a situação do DDR, que também encontra-se estagnado em banho-maria, isso na responsabilidade do governo central. Então, todos os governos, nós vamos perceber que há muita falta de seriedade nesses nossos governantes. A pergunta que não se quer calar é: o que estão lá a fazer? Eis a questão do fundo. Estão eleitos para quê? Para gozar com a cara da população? É isso, se calhar? Talvez outra questão do que colhemos no local é que numa sala de aula alberga 7 famílias. É preciso olhar a dimensão de uma sala de aula, é preciso também olhar para a questão da convivência entre as pessoas. Cada família, certamente, cada um ser humano tem a sua forma de ser e estar. Mas, acima de tudo, é que aqui nota-se uma questão de não há privacidade como tal. E dizem que estão há aproximadamente mais de 9 meses que vivem naquelas condições. Analisando este cenário, que de alguma forma as pessoas vão vivendo e que de alguma forma as crianças vão se envolvendo, vão criando um cenário não um pouco naquilo que é a expectativa de uma criança ou de uma família. Como é que olha para essa situação a gerência de um espaço onde muita gente há uma convergência e que as pessoas, cada um tem a sua forma de ser e estar? Este também pode ser, como fez a referência, um palco de albergar doenças, mas acima de tudo, como é que olha a questão de própria privacidade como um ser humano, acima de tudo? Bem, antes de nós temos que perceber que as salas de aulas, em princípio, são para se lecionar e não para se viver. Esta é a questão do fundo. Estamos em Moçambique, é verdade que é um estado de necessidade, poderia estar a título de exemplo, porque enquanto continuarem a ocupar as salas de aula, estamos a falar que alunos ou estudantes ficarão sem as salas para poderem dar continuidade aos seus estudos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, há sempre um conflito de identidade. Repara-se que estamos a falar de 9 famílias, ou seja, 7 famílias numa sala de aulas. Se formos a ver, em média, cada família, atendendo que tenha 2 filhos, estamos a falar mais ou menos de 200 pessoas, salvo erro. 200 pessoas, não estamos se formos a dividir isso, vamos perceber que se calhar cada membro integrante teria que ocupar mais ou menos 30 centímetros quadrados, ou seja, nós estamos a criar restrições numa situação em que não há necessidade. Nós estamos a falar do município de Maputo. O município de Maputo é o gestor das terras. A estas alturas, e os municípios têm um acordo que podem celebrar parcerias, não existindo espaço em Maputo, se calhar, por existindo vontade política, poderiam, se calhar, solicitar espaço na Matola, na Manhissa, Marraquém, entre outros, mas quando não há vontade política, nós sempre caímos nesta situação. Estamos a falar de crianças que o seu estado emocional já se encontram, já se podemos pôr em causa, o seu rendimento para a escolaridade também encontra-se reduzido. Estamos a falar de crianças que estão a ser privadas dos seus direitos primários, que é direito de brincar, direito de ter uma vida, uma casa condigna, e isso tudo vai se refletir o resto da vida delas. Não só para os seus progenitores, que já me solidarizo, mas também pelas crianças que estão na idade de formatação do seu sistema emocional. Está isso tudo em causa, mas tudo isso porque não existe uma vontade política. Nós pagamos impostos neste país, nós pagamos outros tipos de taxas, mas eu não sei para que são dirigidas. Se calhar nós apenas estamos a pagar para poder os dirigentes ou os gestores públicos dos municípios poderem comprar carros de luxo ou para poderem melhorar as suas vidas. Eu queria aproveitar a ocasião para apelar aos gestores. O presidente cessante deveria ter, no mínimo, a sensatez de, antes de largar o poder, ter pelo menos o compromisso
É verdade que não se pode melhorar, não se pode resolver todos os problemas, mas já há uma clara necessidade de fazer uma espécie de definir prioridades. Não me parece que seja essa a prioridade dos gestores públicos, porque parece que andaram há pouco tempo a inaugurar a Praça da Juventude na Magonina. É verdade, sim, que é mais uma benfeitoria, mas se nós formos a fazer uma análise, uma rácio das questões profundas, e vamos perceber que a Praça da Juventude não era prioridade, não era tão prioritária em relação à parte dos munícipes, que se encontram delicadas. No caso, nós atingimos como nação, atingimos extremo desta nação. Obrigado, Gerson da Silva, pela sua presença aqui. Estivemos a conversar com Gerson da Silva, que é jurista e ativista social, relativamente às famílias que vivem na escola comunitária 12 de outubro em Maputo, na sequência das inundações que ocorreram no início do ano. Estão há mais de 9 meses naquele local e clamam pelas melhores condições e que, acima de tudo, mostram-se preocupadas pelo facto do atual edil estar mesmo no fim do seu mandato. E para já vamos continuar com o essencial da informação. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitone, diz que o processo eleitoral não respeitou os direitos humanos e que a polícia da República de Moçambique violou ou participou de forma negativa neste processo. A questão que se coloca aqui é que todo processo eleitoral deve salvaguardar os direitos humanos, os direitos fundamentais. E o que nós assistimos aqui foi um pouco à margem desse processo. Primeiro porque tivemos mortes, tivemos danos materiais, tivemos várias questões de ofensas corporais que são atentados aos direitos humanos, são violações graves aos direitos humanos. E este é um primeiro ponto, no sentido de que esse processo não respeitou as vidas, não respeitou os bens dos cidadãos e também não respeitou algumas liberdades, como a liberdade de manifestação. Muitas vezes foi posta em causa por intervenção das Forças de Defesa e Segurança. Então, essa é a nossa primeira preocupação, no sentido de que sempre que tivermos eleições, o maior cuidado é abordarmos esses processos com abordagem de direitos humanos. Então, isso falhou concretamente. O segundo aspecto, também notamos aqui uma baixa cultura de todos os intervenientes no processo. Refiro-me aos partidos políticos, não reuniram documentos e provas suficientes para contestar as falhas do processo. Portanto, reparamos que muitas das reclamações foram chumbadas por insuficiência de prova, quando havia condições de coletar a melhor prova possível e documentar. Então, significa que também os partidos políticos devem ser assessorados pelos advogados experientes para que amanhã não falhem as suas reclamações. E também o respeito pelas instâncias hierarquicamente constituídas. Portanto, muitos deles remetiam diretamente para o Constitucional, depois, quando remetiam para lá, não obedeciam, portanto, os princípios da impugnação prévia. Portanto, aqui mostra um pouco também a ignorância dos processos. E outras forças intervenientes, a própria CNE, a Comissão Nacional de Eleições, e também o STAE, que mostrou não estar à altura dos acontecimentos. Precisamos muito de melhorar a gestão dos órgãos eleitorais, porque eles também contribuíram para a má gestão do processo. E, em terceiro lugar, também temos a questão das Forças de Defesa e Segurança, que, como disse, mostrou também falta de preparação nesse processo. Em algumas vezes atuou quando não devia atuar, outras vezes não atuou quando devia atuar. Isso mostra de que eles não estão cientes daquilo que são o que é o regime eleitoral, portanto, e também o uso proporcional da força que não foi sempre observada. Portanto, vimos o excesso de uso da força, dizia que recorrem sempre a uma bala verdadeira, quando não, tem que ser o último meio a ser usado. Então, são irregularidades que nós pensamos que mancharam o processo, que devia ser um processo pacífico e transparente.
Da zona sul do país viajamos para a zona norte para destacar que a empresa pública Eletricidade de Moçambique garante que 75% da província de Nampula já tem corrente elétrica. Dos 70 postos administrativos, 52 já foram eletrificados através do programa Energia para Todos. De acordo com o ministro de Recursos Minerais e Energia, Carlos Joaquim Zacarias, a eletrificação dos postos administrativos do país é um projeto do governo e existem ainda postos por iluminar com a rede elétrica nacional e outros através de energia fora da rede. Os trabalhos serão executados em 2024. A província de Nampula tem um total de 70 postos administrativos, dos quais 52 estão eletrificados e 18 terão iluminação no próximo ano. Cumprindo dessa forma o projeto do governo que visa ligar e expandir a corrente elétrica por todo o país. Para esta província, até 2024, devem ser eletrificados 70 postos administrativos e já beneficiam de corrente elétrica 52 postos, faltando 18 por eletrificar, sendo que 7 estão em curso, 3 por iniciar e os remanescentes 8 em fase de avaliação. Mesmo sem fundos suficientes, o projeto já arrancou, cujo o termo das obras em 2024, concretamente nos distritos de Mugofalas, Nacaroa, Angós, Muicate, Malema, Larde, Memba e Mussuril, sucessivamente nos postos administrativos de Calipo, Intete, Awabi, Mazua e Lungá. Luís Macaring, Cortiço Mulher, FTV, Nampula.
Cerca de 700 mil pessoas contraíram a malária na província de Inhambane. Deste número, 17 perderam a vida na cidade de Inhambane. De acordo com o ministro de Recursos Minerais e Energia, Carlos Joaquim Zacarias, a eletrificação dos postos administrativos do país é um projeto do governo e existem ainda postos por iluminar com a rede elétrica nacional e outros através de energia forestal. Irem para lá. Está a ver essa situação? Iam perder este menino aqui se não tivessem vindo ao hospital. Mas o meu filho há de ficar melhor. Há de ficar melhor, sim. Nós vamos controlar. No presente ano, cerca de 700 mil pessoas contraíram a malária na província de Inhambane. Deste número, 17 pessoas perderam a vida vítimas desta doença. Estes dados foram partilhados por João Muxanga, médico-chefe em Inhambane. E para que possamos reverter este cenário, nós estamos, através das lideranças locais, e também envolvimento também dos governos ao nível dos distritos, assim como central, aliás provincial, nós educamos a comunidade para a importância do uso correto da rede. Já temos informações da instalação em alguns distritos de alguns tribunais comunitários que, para além de outras situações, também julgam o uso incorreto da rede por parte de alguns comunitários. Como forma de combater esta doença, as autoridades nesta parcela do país desdobram-se na divulgação de medidas de prevenção e uma delas é o uso da rede mosquiteira. Então, a nossa tarefa fundamentalmente é educar a comunidade para o propósito da colocação da rede na própria comunidade. Então, se isto, portanto, com o tempo, teremos que ter esta paciência do tempo, como a paciência, portanto, chamada paciência da água, né? Que a água em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, é esta necessidade que nós temos sempre de comunicarmos através das rádios comunitárias, através das palestras, quer na comunidade, assim como na unidade sanitária, e qualquer local onde haja comício, reunião com a comunidade, sempre se falar do uso correto da rede mosquiteira. O setor da saúde em Inhambane diz que tem enfrentado vários obstáculos devido a mitos e algumas concepções sobre a rede mosquiteira. E por conta desta situação, decorre a distribuição da rede em todos os distritos da província de Inhambane. São mais de 1 milhão de redes mosquiteiras que serão distribuídas. O antigo funcionário acusa a empresa Choice Diesel na cidade da Beira de não prestar apoio após sofrer acidente de trabalho em 2010. Jaime Albino Nota, um homem que dedicou-se no trabalho da empresa Choice Diesel, hoje está com sua bacia prejudicado resultado do acidente ocorrido na empresa. Nota vive no grande sofrimento por falta de apoio da empresa. A FTV presenciou o choro do Sr. Nota, que nem sequer muletas e carinha de roda tem para se locomover, triste cenário que se vive a casa. Se olhar para a alimentação, nem sequer imaginar, vivendo um momento preocupante e clamando pela ajuda. O problema para mim é muito complicado, porque eu estou aqui em casa sentado, não estou fazendo nada. Eu preciso de um apoio. O apoio por quê? Porque os meus documentos estão mal parados. Porque até agora eu não sabe como posso viver aqui em casa. Tenho 8 crianças, que vou ver como. E assim que eu estou muito tempo doente. A empresa não está me assumindo a responsabilidade. Casa saiu chapa, zinco. Estou vivendo da minha maneira. Porque quando eu entrar dentro, eu sinto pena comigo. Como estou a viver. Papá, qual é a empresa que abandonou papá após o acidente? A empresa que me abandonou após o meu acidente é o Choice Diesel. Fui empurrado quando eu estava a trabalhar. Mas quando eu fui empurrado, eu não sabia quem vinha a mim atrás. De repente, eu fui ver que eu já estava no chão. Quando eu sofri a coluna e bacia. E hoje sou defeituoso. Já não ando mais bem como eu andava diante. A empresa não presta nenhum apoio a papá? Nenhum apoio que me dá a empresa. Nem salário, nem hospital. Há quantos anos? É 2013 até hoje.
2023. Em entrevista, o funcionário mostrou o documento do tribunal, mas alegou que a justiça foi mergulhada na corrupção, por isso não houve resolução favorável e carrega consigo mágoa. Mas não é justiça em Moçambique? Eu sou moçambicano. Por que existe esse problema? Até agora não há menos sentir que essa pessoa aqui está doente ou se acidentou dentro da empresa. Até diz que não é nada, deixa lá ele. Estou a viver como assim? 13 anos de sofrimento, pai. Muito mal até hoje, que eu 13 anos, não estou a recuperar agora, mas agora vamos ver. Isso não é recuperar. Ainda estou a piorar mais quando eu começar a pensar, faço a recaída. Tenho que recuperar, ficar 3 meses para conseguir recuperar. Agora eu estou a pedir ajuda. Primeiro comprar minha carinha de roda e moletas. Moletas isso que eu tenho que emprestar. Que nenhuma coisa que fui dada. Papá, o que quer que final do mês a empresa pague ou pague indemnização do local que sofreu? Até agora eu estou a pedir à empresa para pagar a indemnização, porque eu vendi meu corpo. Que eu não contava por eu estar assim. Eu estava bom. Por eu estar assim hoje, até outros já estão a ficar bom, porque já estão aí. Até eu não... Quando chego na empresa, eles me desprezam. Mas foi o funcionário que dedicou-se para a evolução da empresa SOS Diesel? Sou funcionário da SOS Diesel. Tenho contrato tudo. Está aqui contrato indeterminado e tenho contrato determinado. Está aqui. Todos os contratos estão aqui hoje. Eu sou contado como efetivo. E hoje já não sou efetivo. E fui na mediação, fui lá reclamar e disse não. Tenho que arranjar um advogado. E o meu salário está no ação social. A empresa está assegurada. Por que não me paga o seguro? Ou o patrão paga em mão. Eu preciso do patrão UN, para ele me ver o que estou aqui a passar. O meu patrão está em Maputo. E, às vezes tem ido à África do Sul. Mas eu conheço dele. Ele me conhece também. Agora, o que hoje, por que ele não quer me fazer que apoia-me? A família, como é que está a sobreviver aqui em casa? A família está vivendo muito mal. Não há nada ajuda aqui. Nenhuma coisa. Até quando, às vezes, dormimos uma semana ou um mês, às vezes, desalascar. Criança que nunca aprendeu a fazer malandrice, tem que fazer. E eu vou falar o quê? Tem que reparar. Eu tenho 7 meninas e um rapaz, 8. Então, quando começa a fazer malandrice, tem que eu reparar, porque já eu não posso corrigir, porque estão querendo me ajudar a eu comer. É isso que estou aqui. A nossa equipe de reportagem deslocou-se para a empresa SOS Diesel para interagir com o proprietário de Ndossa Fracasso. Ainda na página nacional, o Serviço Provincial de Identificação Civil na província da Zambésia, em parceria com uma organização não governamental, pretende emitir bilhetes de identidades a custo zero, com vista a permitir com que a maior parte dos cidadãos possa ter o documento de identificação. A porta-voz do Serviço Provincial de Identificação Civil na Zambésia, Karina Sofrinho, avança que a iniciativa, junto do parceiro, tem em vista garantir que os cidadãos que pretendem adquirir o bilhete de identidade pela primeira vez possam ter acesso à tramitação de outras documentações, secundando que o nível de vida de algumas famílias não permitia que muitas tivessem o bilhete, principalmente a camada jovem. Este momento é para comunicar ao público em geral que a partir de segunda-feira, 13 de novembro, teremos uma isenção de taxa de bilhete de identidade a partir dos serviços provinciais de identificação civil. Isso dizer que é extensivo a todos os distritos, todos os postos de atendimento de bilhete de identidade e também as brigadas móveis. A iniciativa é do projeto ED, que é Economia Digital de Governo Eleitoral, em parceria com a Identificação Civil. Para o efeito, estão já criadas todas as condições de forma a dar vazão à necessidade de aquisição do bilhete de identidade por parte dos cidadãos que, pela primeira vez, o pretendem adquirir, tendo avançado que a outra documentação, no entanto, a certidão narrativa completa deve ser apresentada no momento em que o cidadão pretende adquirir o bilhete de identidade. E de frisar que este mesmo bilhete
é só isento à primeira via. Segunda via, renovação e outras situações em que o cidadão vier tratar, essas já não serão isentas de taxa. É um trabalho de rotina que nós temos em relação aos postos de atendimento de bilhete de identidade. Temos, além da sede, temos 4 postos na cidade de Climane, estão todos em funcionamento. E o cidadão pode se dirigir a esses mesmos postos para a obtenção de bilhetes. Não foi avançado o tempo limite da iniciativa pelo Serviço Provincial de Identificação Civil junto ao seu parceiro, mas espera-se que a maior parte dos cidadãos que ainda não possuem bilhete de identidade possam adquirir nesse tempo para o bem social dos mesmos. E a notícia que nos chega da Zambésia nos leva à página internacional, ou melhor, uma breve pausa, mas para já vamos acompanhar a previsão do tempo e o câmbio do dia. Acompanhe na tela a previsão do tempo. E vamos começar com a zona norte do país para saber como está-se a comportar a temperatura no dia de hoje. Começamos com Nampula, máxima 34, mínima 21. Lixinga, máxima 27, mínima 17. Pemba, máxima 30, mínima 24. Sim, a temperatura. Vamos para a zona centro do país para conhecer a tendência à temperatura. Na zona centro do país, concretamente na cidade da Beira, que tem a máxima de 21, ou melhor, a máxima de 28, a mínima 21, Chimoio, a máxima de 27, a mínima 16, Teta, máxima 39, a mínima 26, Quilomane, a máxima de 31 e mínima de 22. É a temperatura na zona centro do país. Agora vamos viajar para a zona sul do país, onde vamos destacar as temperaturas na zona sul do país, concretamente na cidade de Maputo, com a máxima de 25 graus e a mínima de 19, Xaixai, a máxima de 26 e a mínima 22, Inhambane, a máxima 27, a mínima 22. Sim, é a temperatura, o estado do tempo para o dia de hoje, domingo, e vamos para o espaço cambial para saber da tendência do que está a acontecer no mundo, o comportamento da moeda estrangeira no país. Vamos saber quando que está a compra e a venda. Vamos começar com dólar. A compra está 63,26, a venda está a 64,52. Rand ponto, compra 3,4, venda 3,47. Euro, a venda está a 67,65, compra 69. Libra, compra 77,56, venda 79,11. Assim acabamos de acompanhar a previsão do tempo e o câmbio do dia, e para já vamos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes com a página internacional. Não saia daí. FCG. Produzimos uniformes, brindes corporativos para fidelização dos seus clientes, divulgação da sua marca e seus produtos. Adira aos nossos serviços e faça com que o seu cliente tenha convívio no dia a dia com sua marca. Produzimos uniformes executivos e industriais, marcadores de páginas, calendários, chaveiros, blocos de notas, agendas, bolsas, sacolas, xícaras e canecas personalizadas. FCG, tornando sua marca memorável. Lavandaria Moiasca. Especializada em lavagem industrial e retalho, oferecemos soluções de lavagem para cada tipo de tecido. Limpeza a seco para as peças mais delicadas e do ramo industrial. Fazemos a questão de conhecer as suas necessidades para oferecer uma solução à sua medida. A nossa experiência e dedicação, aliadas à mais alta tecnologia, é o que garante uma limpeza de qualidade e conservação da sua roupa por mais tempo. Temos o serviço de costura para itens danificados.
E pensando no seu conforto, para grandes quantidades, fazemos entrega ao domicílio grátis. Lavandaria Moyasca. O nosso trabalho é facilitar a sua vida. A TMT traz um show de conteúdos para a tua família. Recarregue o pacote clássico a partir de 220 meticais e curta mais de 60 canais. Alimenta a tua sede pelo desporto com a Liga Saudita, Bundesliga, Brasileirão Série A, Moçambola e muito, muito mais. Divirta-te com os melhores canais infantis. Aventura-te no mundo do cinema. Curta os melhores dramas nos canais Novela P e Italiana. TMT, o mundo digital em sua casa. Estamos de volta com o Jornal da Noite aqui na FTV. Hoje, dia 12, em que tivemos a destacar notícias que marcam a atualidade nacional. E para já vamos para a atualidade internacional e começamos com a notícia que dá conta que a ONU pede influência árabe e muçulmana para alcançar a trégua em Gaza. Conflito Israel-Hamas continua sem fim à vista e o que se vê é um rastro crescente de destruição no território palestino. O comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, Philippe Lazzarini, pediu a influência árabe e muçulmana junto do grupo islamista palestiniano Hamas e de Israel para alcançar uma trégua humanitária na faixa de Gaza. Um cessar-fogo humanitário que respeite o direito internacional deve ser alcançado. Estou convencido de que pode exercer influência. O último mês tem sido incrivelmente doloroso para todos nós. Mais de 10 mil pessoas morreram e muitas mais estão certamente ainda debaixo dos escombros, intervindo perante dezenas de chefes de estados de países árabes e muçulmanos durante a cimeira de emergência árabe-islâmica que decorreu em Riad para abordar a guerra em Gaza. Philippe Lazzarini contou o que presenciou em Gaza. Estive em Gaza na semana passada pela primeira vez desde o início da guerra e o que vi me marcará para sempre. Todas as crianças que encontrei no abrigo da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, no Próximo Oriente, me pediram pão e água. Os bombardeamentos contínuos junto ao cerco estão a sufocar Gaza e a sua população. Os serviços básicos estão a entrar em colapso. Tudo está a acabar. Água, alimentos, medicamentos e combustível. Lazzarini apelou ainda aos esforços de mediação para garantir a continuidade do fluxo de ajuda humanitária a Gaza e a entrada de mais caminhões com bens essenciais. Ainda na página internacional, as tropas russas não dão tréguas na Ucrânia. Voltaram a atacar o dia em que os ucranianos comemoram um ano de conquista da cidade. As sirenes voltaram a soar no leste e no sul da Ucrânia. Há registro de explosões na região de Odessa, Mykolaiv e na cidade de Kherson, que assinalou este sábado o ano de libertação das tropas russas. A cidade foi completamente ocupada a 3 de março de 2022 e tornou-se a única capital regional da Ucrânia a cair nas mãos dos russos. Durante a contraofensiva ucraniana do outono de 2022, o Kremlin decidiu abandonar a cidade e retirar-se para a margem esquerda do rio Dnipro,
Em Kiev, as autoridades avaliam os danos causados pelo primeiro ataque de mísseis russos em cerca de 2 meses. 18 casas ficaram destruídas, mas não há registro de feridos. O Ministério Ucraniano de Economia comunicou, entretanto, a morte de um camionista ucraniano, que esperava há vários dias para atravessar a fronteira com a Polónia. Não foram adiantados motivos da morte. Há cerca de uma semana que os camionistas polacos bloqueiam a fronteira acusando os profissionais ucranianos de concorrência desleal. Estima-se que 20 mil veículos estejam presos na fila a caminho da fronteira. De recordar que a guerra entre Rússia e Ucrânia já causou milhares de mortes, destruição de infraestruturas públicas e privadas. E o conflito na Ucrânia nos leva a colocar o ponto final da presente edição do Jornal da Noite. E nós voltamos na próxima ocasião, se assim justificar. A todos que nos acompanharam, um feliz domingo. Até a próxima. Boa noite.